Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro do canal e continue nos ajudando. Tenham bons sustos. Eu nunca fui o tipo de cara que acreditava em fantasmas ou coisas do além. Sempre ri daqueles programas de TV sobre assombrações, achando que era tudo encenação para ganhar audiência. Mas depois daquela noite no posto de gasolina, eu mudei. Meu nome é Carlos e eu trabalhava como frentista no turno da madrugada num posto isolado na BR-101, perto de uma mata fechada no interior de São Paulo. Era um lugar esquecido por Deus, com caminhoneiros passando de vez em quando, mas na maior parte do tempo, só o silêncio e o zumbido das lâmpadas fluorescentes. Eu fazia isso para pagar as contas. Salário mínimo, gorjetas ruins e noites inteiras sozinho com o cheiro de gasolina e óleo diesel impregnado na roupa. Era uma terça-feira qualquer, por volta das 2 da madrugada. O ar estava úmido, com aquela neblina fina que sobe do asfalto quente depois de um dia chuvoso. O posto tinha só 2 bombas, uma lojinha com prateleiras empoeiradas cheias de salgadinhos velhos e um banheiro fedorento que eu limpava de hora em hora para não enlouquecer de tédio. Eu estava atrás do balcão, contando moedas do caixa e ouvindo um rádio chiado tocando sertanejo antigo, quando ouvi o ronco de um motor se aproximando. Olhei pela janela embaçada e vi faróis cortando a neblina. Um carro velho, daqueles Fuscas enferrujados dos anos 70, parando na bomba 1. O motorista não desceu logo. Ficou lá dentro com o motor ligado e eu pensei, mais um caminhoneiro cansado ou um bêbado perdido. Peguei o boné, ajeitei a camisa suja de graxa e saí pro frio. O ar cheirava a terra molhada e algo podre, como se um animal tivesse morrido na beira da estrada. Bati na janela do carro, vidro embaçado, não dava para ver direito o rosto do cara. "Boa noite, chefe. Quanto vai ser?" Perguntei, tentando soar amigável. A janela desceu devagar, rangendo como se não fosse lubrificada há anos. O homem lá dentro era magro, pele pálida esticada sobre os ossos, olhos fundos como poços negros. Ele usava um macacão surrado, parecido com o meu, mas coberto de manchas escuras que pareciam óleo velho, misturado com sangue seco. "Enche o tanque", ele murmurou, voz rouca, como se estivesse tossindo fumaça. Não olhou para mim, só para frente, pro nada. Eu assenti e comecei a abastecer. Enquanto a mangueira bombeava, notei algo estranho. O carro não tinha placa. E o motor? Ele ronronava baixo, mas não vibrava como um Fusca normal. Parecia mais um sussurro, como vozes distantes. Terminei e voltei para a janela. Deu R$ 150. Cartão ou dinheiro? Ele estendeu uma nota velha, amassada de R$ 100, mas era daquelas antigas com o rosto do Barão do Rio Branco, que saíram de circulação há anos. Peguei, sentindo um calafrio na espinha. "Espera aí, vou buscar o troco." Entrei na lojinha, acendi a luz do caixa e olhei melhor para a nota. Estava úmida, cheirando a mofo, e tinha uma mancha avermelhada no canto. Meu coração acelerou. "Que merda é essa?" pensei. Olhei pela janela de novo, o carro ainda lá, faróis acesos, mas o homem, ele não estava mais no banco do motorista. Meu estômago revirou. Corri para fora, chaves na mão, pronto para trancar tudo e ligar para a polícia. Mas o carro estava vazio. As portas trancadas, motor desligado. "Ei! Cadê você?" Gritei, voz ecoando na neblina. Nada. Só o vento balançando as árvores da mata. Voltei para dentro, trancando a porta de vidro, coração batendo como um tambor. "Calma, Carlos. Deve ser um maluco que foi mijar no mato." Mas eu sabia que não era. O banheiro estava vazio e a mata era escura demais para alguém se aventurar ali sem lanterna. Sentei no banquinho atrás do balcão, tentando me acalmar com um cigarro. O rádio chiou mais forte, mudando de estação sozinho.
Agora tocava estática, com vozes abafadas no fundo, como gente murmurando em outra língua. Desliguei o rádio, mas o som continuou. Olhei para o monitor das câmeras de segurança, uma tela velha, granulada. Na câmera da bomba 1, vi uma sombra se movendo. Ampliei. Era o homem de pé ao lado do carro, mas ele não tinha reflexo no asfalto molhado. Meu suor gelou. De repente, um baque na porta. Ele estava lá fora, batendo no vidro com a palma da mão aberta. Seus olhos, Deus, aqueles olhos, agora brilhavam com um tom amarelado, como de animal noturno. Troco! Ele grunhiu, voz ecoando como se viesse de um poço. Eu me encolhi, mas abri uma fresta na janela de atendimento. Aqui, toma! Joguei as notas e moedas. Ele pegou, mas não foi embora. Em vez disso, sorriu. Um sorriso largo, dentes podres e afiados, como de um cachorro raivoso. Você me conhece, frentista, disse ele, voz agora mais clara, mas com um eco metálico. Eu trabalhava aqui, antes de você. Meu cérebro congelou. Lembrei das histórias que o dono do posto contava, rindo. Um frentista antigo, anos atrás, que morreu num acidente horrível. Atropelado por um caminhão desgovernado, corpo esmagado contra a bomba de gasolina. Diziam que o sangue dele ainda manchava o concreto, mesmo depois de lavarem. Você tá morto, gaguejei, recuando. Ele riu, um som gutural como gargarejo com óleo. Morto? Eu sou o posto agora. O cheiro de gasolina é meu sangue. Os faróis são meus olhos. Ele pressionou a mão no vidro e vi. Sua pele se dissolvendo, virando uma gosma preta que escorria como combustível derramado. O carro atrás dele começou a derreter também, metal se contorcendo como carne viva, formando tentáculos que rastejavam pelo asfalto. Eu gritei, correndo para o fundo da lojinha pegando o telefone fixo. Mas a linha estava morta, só estática e aquela voz repetindo: enche o tanque, enche o tanque. A porta estremeceu com batidas mais fortes, vidro rachando. Eu me escondi debaixo do balcão, rezando para amanhecer logo. O cheiro podre invadiu o ar, misturado com gasolina, forte, sufocante. Ouvi passos arrastados se aproximando e algo úmido pingando no chão. Fechei os olhos, sentindo lágrimas quentes no rosto. Vai embora. Por favor. Não sei quanto tempo passou. Quando abri os olhos, o sol nascia, filtrando pela janela. A porta estava intacta, o carro sumido. Só a nota velha no chão e uma mancha oleosa no balcão. Demiti-me no dia seguinte. Nunca mais pisei num posto de gasolina à noite. Mas às vezes, dirigindo sozinho, sinto o cheiro de gasolina misturado com podridão e juro que vejo olhos amarelos nos faróis dos carros atrás de mim. Se você for frentista, cuidado com os clientes da madrugada. Alguns deles nunca vão embora de verdade. Meu nome é João, e eu juro que o que vou contar aconteceu de verdade. Eu era frentista num posto de gasolina na beira da estrada, daqueles lugares que parecem parados no tempo, no interior do Rio Grande do Sul. O posto ficava numa rodovia secundária, cercado por campos de soja infinitos de dia e um breu absoluto de noite. Trabalhei lá por 2 anos no turno da noite, das 22h às 6h, para sustentar a família. O salário era uma miséria, mas o movimento era baixo. Uns poucos caminhoneiros, motoristas de ônibus e viajantes perdidos. Eu gostava do silêncio, do cheiro de terra úmida misturado com combustível e do rádio AM chiando notícias velhas. Mas depois daquela noite de outono, em 2018, eu nunca mais olhei para um posto da mesma forma. Era por volta das 3 da madrugada, o ar frio e cortante, com aquela garoa fina que embaça os vidros e faz o asfalto brilhar como óleo derramado. O posto tinha 3 bombas antigas, uma lojinha com prateleiras de metal enferrujado, cheias de pacotes de biscoito, refrigerantes quentes e cigarros baratos.
Eu estava no balcão, limpando o balcão com um pano sujo de graxa, enquanto ouvia o vento uivando lá fora, balançando a placa enferrujada do posto. O único som, além disso, era o zumbido das lâmpadas halógenas, que piscavam de vez em quando, como se a eletricidade estivesse cansada. De repente, ouvi o ruído de pneus sobre o cascalho. Um carro se aproximando devagar, faróis fracos cortando a neblina. Parecia um sedã comum, daqueles dos anos 90, cinza, desbotado, com o para-choque amassado. Parou na bomba 2 e o motorista desligou o motor. Esperei uns segundos, mas ninguém desceu. Vai ver, é um viajante cansado, pensei, pegando a jaqueta e saindo para o frio. O ar cheirava a chuva e algo mais. Um odor metálico, como ferro enferrujado. Bati na janela do motorista. Boa noite, amigo. Abastece quanto? A janela desceu manualmente com um rangido seco. Dentro, uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos desgrenhados, pele pálida e olhos vidrados, como se não tivesse dormido há dias. Ela usava um vestido florido velho, manchado de lama nas barras, e não olhou para mim diretamente, só para frente, para o painel do carro. Enche o tanque, por favor, murmurou, voz baixa e trêmula, como se estivesse com frio. Assenti e comecei o trabalho. Enquanto a gasolina fluía, notei detalhes estranhos. O carro não tinha poeira na carroceria, apesar da estrada lamacenta, e o motor, mesmo desligado, emitia um zumbido baixo, quase inaudível, como um enxame de insetos distantes. No banco de trás, vi uma silhueta, uma mala velha ou algo coberto por um pano. Não consegui ver bem na penumbra. Terminei o abastecimento. Deu R$ 120. Como vai pagar? Ela estendeu uma nota de 100 nova em folha, mas com um cheiro estranho, como papel molhado. Peguei e voltei para a lojinha para buscar o troco. Lá dentro, sob a luz forte, examinei a nota. Parecia normal, mas ao virá-la, vi uma mancha sutil, como uma digital borrada em tinta vermelha. Meu estômago deu um nó. Olhei pela janela. O carro ainda lá, mas a mulher não estava no banco. Que porra é essa? Resmunguei, saindo de novo. As portas trancadas, ninguém à vista. Chamei. Ei, senhora! Seu troco! O vento respondeu com um assovio e as folhas secas rodopiaram no chão. Voltei para dentro, trancando a porta por precaução. Meu coração acelerava e eu tentei racionalizar. Deve ter ido ao banheiro. Mas o banheiro externo estava vazio, luz apagada. Sentei no banquinho, acendendo um cigarro para acalmar os nervos. O rádio, que eu tinha deixado ligado, começou a chiado mais forte, mudando de estação sozinho, de uma música gaúcha para um som de estática, com vozes abafadas no fundo, como um coro murmurando palavras incompreensíveis. Desliguei, mas o barulho persistiu, agora vindo de fora. Olhei para o monitor das câmeras. Uma TV velha conectada a 2 câmeras granuladas. Na imagem da bomba 2, vi a mulher de pé, imóvel, olhando diretamente para a câmera. Seu rosto, ele estava distorcido, como se a imagem estivesse falhando, mas os olhos eram nítidos, fixos em mim. Um calafrio subiu pela minha espinha. De repente, um toque suave na porta de vidro. Ela estava lá, do lado de fora, mão pressionada no vidro embaçado. Meu troco, disse, voz agora ecoando, como se viesse de um túnel longo. Abri a gaveta do caixa e joguei as notas pela fresta de atendimento. Ela pegou, mas não se moveu. Em vez disso, inclinou a cabeça e eu vi. Sua pele parecia se mover, como se algo rastejasse por baixo, pequenas ondulações. Você não se lembra de mim, João? Sussurrou ela, usando meu nome. Como diabos ela sabia? Eu parei aqui há anos. Meu carro quebrou e eu esperei ajuda. Esperei tanto. Sua voz se transformou num lamento baixo e o cheiro de ferro se intensificou, agora misturado com decomposição, como carne podre. Lembrei de uma história que os caminhoneiros contavam.
uma mulher que desapareceu naquela estrada anos antes, após um acidente. Diziam que ela saiu do carro para pedir ajuda no posto, mas nunca mais foi vista. O corpo nunca encontrado, só o carro abandonado, tanque vazio. Você não é real, gaguejei, recuando. Ela sorriu, um sorriso torto, lábios se abrindo demais, revelando gengivas escuras. Eu sou tão real quanto o combustível nas suas veias. Esta estrada me engoliu, e agora eu encho o tanque dos outros. O carro atrás dela acendeu os faróis sozinho, iluminando a neblina, e eu vi sombras se movendo dentro dele. Formas humanoides, contorcidas, como passageiros fantasmas. A porta da lojinha tremeu, como se algo a empurrasse. O vidro começou a rachar devagar, linhas finas se espalhando como teias de aranha. Corri para o fundo, me escondendo atrás das prateleiras, telefone na mão, mas a linha morta, só estática e aquele lamento ecoando. O cheiro invadiu tudo, sufocante, e eu senti algo frio roçando minha perna como dedos gelados. Fechei os olhos, rezando, contando os minutos até o amanhecer. Quando o sol finalmente surgiu, pálido e cinzento, o posto estava silencioso de novo. A porta intacta, o carro sumido, só a nota no chão e uma mancha úmida no balcão, como lágrimas. Larguei o emprego na semana seguinte, mudei para a cidade, mas nas noites chuvosas, quando sinto o cheiro de gasolina, ouço aquele sussurro: enche o tanque. E juro que vejo olhos vidrados nos retrovisores. Se você viajar à noite, pare só se for necessário. Alguns postos guardam mais do que combustível. Meu nome é Rafael, e eu ainda acordo suando frio quando penso naquela noite. Trabalhei como frentista num posto de gasolina na periferia de Belo Horizonte, num trecho da BR-040 que corta morros e matas fechadas. Era um lugar decadente, com bombas enferrujadas, uma lojinha apertada, cheia de poeira e um gerador barulhento que piscava as luzes toda hora. Eu peguei o turno da madrugada para escapar do desemprego, das 0 horas às 8 horas, sozinho com o cheiro de diesel e o zumbido de insetos batendo nas lâmpadas. Os clientes eram raros, caminhoneiros exaustos, motoboys apressados e às vezes uns tipos estranhos que pareciam fugir de algo. Eu nunca imaginei que o terror viria debaixo do chão, bem debaixo dos meus pés. Era uma noite de quinta-feira, em pleno inverno de 2022. O frio cortava como faca e uma neblina densa subia do asfalto, transformando o posto numa ilha isolada no meio do nada. O ar cheirava a umidade e ferrugem, misturado com o fedor sutil de esgoto que às vezes vazava das tubulações antigas. Eu estava no balcão, contando o estoque de cigarros e ouvindo um podcast de crimes reais no celular para espantar o sono. O posto tinha um porãozinho embaixo da lojinha, acessado por uma porta de metal no chão, onde guardávamos óleo e ferramentas velhas. O dono sempre brincava que ali embaixo era o cemitério das peças quebradas, mas eu evitava descer. O lugar era úmido, escuro e cheio de baratas. Por volta das 4 da manhã, ouvi um carro se aproximando devagar, pneus rangendo no cascalho irregular. Olhei pela janela embaçada. Um SUV preto, daqueles modernos, mas com os vidros tão escuros que pareciam poços sem fundo. Parou na bomba 3, a mais afastada, e o motorista desceu. Um homem alto, de terno impecável apesar da hora. Cabelos grisalhos penteados para trás. Rosto anguloso e olhos que pareciam engolir a luz. Ele acenou para mim, educado, e disse com uma voz grave e suave: "Boa noite, pode encher o tanque com aditivada e me vê um café se tiver." Assenti, saindo para o frio que pinicava a pele. Enquanto abastecia, notei que o carro estava imaculado, sem uma gota de poeira, como se tivesse saído da concessionária. O homem ficou ali, encostado no veículo, olhando para o céu nublado. "Noite tranquila, hein?" Comentei tentando puxar conversa. Ele sorriu de canto de boca. "Tranquila demais.
Às vezes, o silêncio esconde coisas que a gente não quer ouvir. Seu tom era calmo, mas algo nele me deu um arrepio, como se ele soubesse algo que eu não. Terminei o abastecimento. Deu R$ 250. Cartão? Ele pagou com um cartão preto, sem chip visível, e entrou na lojinha para pegar o café. Servi numa xícara de isopor, e ele bebeu devagar, olhando para as prateleiras como se estivesse avaliando o lugar. De repente, um tremor sutil sacudiu o chão, como um caminhão passando longe, mas não havia nenhum na estrada. Que isso? Perguntei. Ele ergueu uma sobrancelha. Talvez algo se mexendo embaixo. Esses postos velhos têm raízes profundas. Ignorei, achando que era besteira. Ele foi embora, o SUV sumindo na neblina, e eu voltei para o balcão. Mas o tremor voltou, mais forte, vindo do porão. O chão vibrou debaixo dos meus pés e ouvi um ruído abafado, como algo raspando contra concreto. Meu coração acelerou. Deve ser o gerador, pensei, mas o gerador estava lá fora. Peguei a lanterna do celular e abri a porta do porão devagar. Uma lufada de ar fétido subiu, cheiro de terra molhada, decomposição e algo químico, como gasolina velha. Desci os degraus rangentes, a luz do celular dançando nas paredes úmidas cobertas de mofo. O porão era pequeno, com caixas empilhadas e ferramentas espalhadas. No canto, vi uma rachadura no chão que eu jurava não existir antes. Fina, mas se alargando, como se o concreto estivesse se abrindo. Aproximei a lanterna, algo se moveu lá dentro. Um vislumbre de carne pálida, retorcida, como raízes vivas pulsando. Recuei, tropeçando numa lata de óleo, e ouvi um sussurro. Baixo, gutural, como vozes sobrepostas. Enche, enche o tanque. Subi correndo, batendo a porta e trancando com uma cadeira. Meu peito arfava, suor frio escorrendo pelas costas. Calma, Rafael, foi ilusão de ótica, cansaço. Mas o tremor voltou, agora ritmado, como batidas de coração. As luzes piscaram, e o rádio da lojinha ligou sozinho, estática, com fragmentos de vozes. Acidente, soterrados, combustível. Lembrei das histórias antigas que o dono contava. Anos antes, na construção da rodovia, um deslizamento de terra enterrou trabalhadores vivos num poço de perfuração ali perto. Diziam que o posto foi erguido sobre o local e que os corpos nunca foram resgatados, misturados ao solo encharcado de óleo. De repente, a porta do porão rangeu, abrindo devagar sozinha. Um cheiro podre invadiu a lojinha e eu vi tentáculos de raiz ou algo pior, veias grossas, pulsantes, subindo pelas bordas da porta, gotejando um líquido viscoso como combustível misturado com sangue. Elas rastejavam pelo chão, se estendendo na minha direção. Gritei, pegando um extintor e batendo nelas. Mas ao toque, senti carne mole, quente, e ouvi um gemido ecoando do porão, como almas presas gritando. Corri para fora, pro asfalto gelado, telefone na mão ligando pro dono. Mas a linha chiava, e no fundo aquela voz: enche o tanque, nós temos sede. As bombas tremiam, gasolina vazando devagar, formando poças que pareciam se mover sozinhas, formando formas humanoides. O homem do SUV, será que ele era um deles? Um arauto? Ou pior, o que os despertou? Fiquei ali, encolhido no carro trancado até o amanhecer, quando o sol dissipou a neblina e tudo parou. O porão estava normal de novo, rachadura sumida, mas com marcas frescas no concreto. Demiti-me no dia seguinte, mudei para longe. Mas nas noites frias, quando sinto tremor no chão ou cheiro de terra úmida, eu sei, há coisas soterradas que ainda têm fome. Se você trabalhar num posto antigo, nunca desça ao porão sozinho. Algumas raízes nunca morrem. Meu nome é Lucas, e eu ainda sinto o cheiro de asfalto molhado e sangue seco nas minhas narinas quando fecho os olhos. Trabalhei como frentista num posto de gasolina na beira da BR-116, no trecho entre Curitiba e São Paulo.
Um lugar esquecido onde a estrada serpenteia por morros cobertos de pinheiros escuros. O posto era velho, com telhado de zinco enferrujado que rangia com o vento, bombas antigas que vazavam gotas de combustível no concreto rachado, e uma lojinha iluminada por neon piscante vendendo lanches mofados e mapas desatualizados. Eu peguei o turno da noite para fugir da rotina. Das 23 às 7 horas, ganhando uma mixaria para lidar com motoristas sonolentos e o ocasional caminhoneiro contando piadas ruins. Mas naquela noite de primavera em 2019, o que eu encontrei não foi um cliente comum. Foi algo que me fez questionar se o inferno não vaza para o mundo real através de lugares como aquele. Era por volta das 1h30. O ar úmido e carregado com o aroma de chuva recente, misturado ao fedor constante de óleo diesel. A neblina subia da estrada como fumaça, tornando os faróis distantes borrões fantasmagóricos. Eu estava atrás do balcão, limpando uma mancha de graxa com um pano encebado, enquanto o rádio tocava uma estação AM chiada, com um locutor falando sobre acidentes na rodovia. O movimento era zero. Só o zumbido das moscas ao redor da luz externa e o gotejar de uma poça no chão. De repente, ouvi o som de um motor tossindo, como se o veículo estivesse engasgando. Olhei pela vidraça suja. Um caminhão-baú antigo, daqueles dos anos 80, com a pintura descascada revelando ferrugem vermelha como carne exposta. Parou na bomba principal, faróis apagando devagar, deixando só as luzes de posição piscando irregularmente. O motorista desceu devagar, um homem corpulento, de uns 50 anos, barba por fazer e olhos injetados que pareciam não piscar. Vestia uma jaqueta de couro gasta, manchada de algo escuro nas mangas, e botas lamacentas que deixavam pegadas úmidas no asfalto. Diesel, enche até a boca, grunhiu ele, voz rouca como se tivesse fumado um maço inteiro. Assenti, pegando a mangueira pesada, sentindo o frio do metal na palma da mão. Enquanto bombeava, notei o caminhão. O baú estava entreaberto, e de lá escapava um cheiro estranho, não de carga normal, mas algo orgânico, podre, como carne estragada misturada com formaldeído. Tentei ignorar, focando no medidor clicando, mas ouvi um ruído baixo do baú, um arranhar sutil, como unhas em madeira. Terminei. Deu R$300. Paga como? Ele estendeu notas amassadas, cheirando a umidade, e entrou na lojinha para comprar um maço de cigarros. Servi, mas seus olhos fixos em mim me deram um calafrio, como se ele estivesse medindo meu tamanho. Viagem longa? Perguntei para quebrar o silêncio opressivo. Ele sorriu, dentes amarelados. Sempre longa. Carrego cargas especiais, coisas que não param quietas. Riu baixo, um som úmido, e saiu acendendo um cigarro sob a marquise. Voltei para o balcão, mas algo me inquietava. Olhei para as câmeras de segurança, uma tela granulada mostrando o caminhão. No baú, vi movimento. A porta se mexendo levemente, como se algo empurrasse de dentro. Meu estômago revirou. Deve ser animal ou carga solta, raciocinei. Mas o cheiro agora invadia a lojinha, forte e nauseante. O homem voltou para o caminhão, mas em vez de ligar o motor, abriu o baú devagar. Da escuridão, ouvi um gemido abafado, humano, dolorido. Meu sangue gelou. Corri para a janela, ele arrastava algo, um corpo. Embrulhado em lona plástica, manchada de vermelho escuro, deixando um rastro viscoso no chão. Que merda é essa? Murmurei, pegando o telefone para chamar a polícia. Mas a linha estava muda, só um chiado constante. O homem virou a cabeça na minha direção, como se tivesse me ouvido, e sorriu de novo. Mas agora seus olhos brilhavam com uma fome animal. Ele arrastou o embrulho para o lado da bomba e eu vi. A lona se mexia, contorcendo-se como se o que estava dentro ainda vivesse. Um braço pálido escapou, dedos crispados, unhas quebradas cravadas na lona. Era uma mulher, ou o que restava dela, pele lacerada, olhos vidrados implorando ajuda.
Gritei, trancando a porta da lojinha, mas ele veio calmamente, batendo no vidro com knuckles ensanguentados. Ei, frentista! Abre aí! Preciso de ajuda com a carga! Sua voz agora era um rosnado, e eu vi. Sua boca se abrindo demais, revelando dentes afiados, irregulares, como se não fossem humanos. O embrulho no chão se debateu mais forte e um grito abafado escapou. Socorro! Por favor! Meu coração martelava, suor escorrendo pelo rosto. Peguei uma chave de roda debaixo do balcão, pronto para me defender, mas o vidro rachou com a próxima batida. O cheiro de podridão invadiu tudo, misturado com o de gasolina, como se o posto inteiro estivesse apodrecendo. Corri para o banheiro dos fundos, trancando a porta fina, ouvindo o vidro estilhaçando lá fora. Passos pesados se aproximando, e aquele arranhar, mais embrulhos. Quantos ele carregava? Sussurros ecoavam pelo ar, vozes fracas implorando, como almas presas no baú. Ele nos pega na estrada, drena devagar, enche o tanque com nosso sangue. Fechei os olhos, rezando para o dia amanhecer, sentindo algo úmido escorrendo por baixo da porta. Sangue, ou pior. Não sei como, mas o sol nasceu horas depois e o silêncio voltou. Saí tremendo, o caminhão sumido, só rastros de sangue seco no asfalto, evaporando como se nunca tivessem existido. A polícia veio, mas não encontrou nada. Disseram que era alucinação de cansaço. Demiti-me, mudei para a cidade grande, mas nas noites solitárias, quando ouço um motor tossindo ao longe, eu sei. Há predadores na estrada que não precisam de gasolina. Eles enchem o tanque com algo pior. Se você parar num posto isolado, olhe bem para o motorista. Alguns cargas nunca param de se mexer. Trabalhar na madrugada muda a sua cabeça. Você começa a ver coisas na visão periférica. Sombras que correm, luzes que piscam. A gente chama isso de febre de pista. Mas o que eu vi na madrugada de uma quinta-feira chuvosa, no posto Alvorada, na beira da BR-116, não foi cansaço. O posto estava deserto. A chuva caía pesada, daquelas que abafam qualquer som. Eu estava dentro da conveniência, lendo um jornal velho, quando o sensor de presença apitou. Bip, bip. Olhei para as bombas. Nada. O sensor apitou de novo, insistente. Bip, bip. Levantei e fui até a porta de vidro. Foi quando vi. Havia um carro parado na bomba 2. O estranho é que eu não ouvi o motor, nem o pneu no asfalto molhado, nem o bater de portas. Ele simplesmente apareceu lá. Era uma Chevrolet Veraneio, modelo antigo, anos 70 ou 80. A pintura era de um bege desbotado, mas o carro estava impecável. Limpo demais para uma noite de tempestade. A água da chuva batia na lataria, mas parecia não molhar o carro de verdade. As gotas escorriam rápido demais, como se repelidas por óleo. Vesti minha capa de chuva e saí. O frio era antinatural. Não era o frio da chuva, era um frio de geladeira aberta, seco e cortante. Cheguei na janela do motorista. O vidro era escuro, insufilmado. Bati com o nó dos dedos. Nada. Bati de novo. O vidro desceu lentamente, mas não havia som de motor elétrico ou manivela. Desceu em silêncio absoluto. O cheiro me atingiu antes da visão. Não cheirava a carro velho, cheirava a ozônio e terra molhada, misturado com algo doce, como flores de velório que começam a apodrecer. O motorista era um homem de uns 40 anos. Usava uma camisa polo listrada, estilo anos 90. Ele olhava para frente, segurando o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. No banco do carona, uma mulher. No banco de trás, 2 crianças. Todos olhavam para frente, imóveis. Eles não piscavam. O peito deles não subia nem descia. Eles pareciam bonecos de cera hiperrealistas. Gasolina? Perguntei, minha voz falhando. O homem virou o pescoço para mim. O movimento foi mecânico, travado. Os olhos dele não tinham branco. Eram pretos, foscos, como 2 buracos de carvão. Mas o pior não eram os olhos.
Era a pele. Sob a luz fria do posto, a pele dele parecia vidro trincado. Havia linhas finas percorrendo o rosto, como se ele tivesse sido quebrado e colado de volta. Cheio. A voz dele não veio da boca, veio de todos os lugares ao mesmo tempo. Ressoou dentro da minha cabeça, como se eu estivesse usando fones de ouvido no volume máximo. Fui para a traseira do carro, tremendo. Minhas mãos mal obedeciam. Tirei o bocal, inseri a pistola e travei o gatilho. O visor da bomba começou a rodar. Os números subiam, mas eu não ouvia o líquido fluindo pela mangueira. A bomba não vibrava. Enquanto esperava, olhei para o vidro traseiro. As crianças, a menina, que devia ter uns 7 anos, virou a cabeça lentamente para trás e me encarou através do vidro. Ela sorriu, mas a boca abriu demais. Abriu mais do que uma mandíbula humana permite. E dentro da boca não havia dentes ou língua. Havia apenas água barrenta e folhas. A água de rio sujo escorreu pelo canto da boca dela, manchando o estofado impecável. Eu queria correr, mas meus pés pareciam pregados no chão. A bomba estalou, tanque cheio, tirei a pistola o mais rápido que pude, fechei a tampa. Voltei para a janela do motorista para cobrar, rezando para que ele fosse embora sem pagar, só para eu não ter que olhar para ele de novo. O vidro já estava fechado. Uma nota de R$ 50 estava presa no limpador de para-brisa. Uma nota antiga, daquelas que saíram de circulação há mais de 20 anos. O carro ligou. Dessa vez, houve som. Mas não era som de motor, era som de gritos. Gritos abafados, som de metal retorcendo, som de vidro estourando e água invadindo pulmões. O barulho foi ensurdecedor, mas durou apenas 1 segundo. A veraneio arrancou e sumiu na neblina da rodovia sem acender as lanternas traseiras. Corri para dentro da loja, tranquei a porta e fui direto para o monitor das câmeras de segurança. Eu precisava saber se tinha ficado louco. Dei rewind na gravação. O horário, 03:33 AM. Na tela, eu vi a mim mesmo saindo na chuva. Eu vi a mim mesmo falando com o vento. Não havia carro, não havia veraneio bege. Eu estava parado no meio do pátio, segurando a pistola de combustível no ar, apontada para o nada, com o combustível jorrando no chão e se misturando com a chuva. Eu abasteci o ar. Desperdicei 50 litros de gasolina no asfalto. Mas quando olhei para o balcão, meu sangue congelou. A nota antiga de R$ 50 estava lá, em cima do balcão onde eu a tinha jogado. Ela estava molhada, mas não estava molhada de chuva. Ela estava encharcada de água barrenta, cheia de limo de rio. No dia seguinte, pesquisei no Google. Descobri que em 1998, uma família inteira desapareceu naquela rodovia quando uma veraneio perdeu o controle e caiu no rio que passa a 5 quilômetros do posto. O carro nunca foi retirado da água. Eu pedi as contas. Não volto lá nem para buscar meu último pagamento.